Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Quero agradecer ao conselho dessa igreja, ao pastor Marco, que nos fizeram o convite e nos deram o privilégio de estar compartilhando a palavra do Senhor com os amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Juliano, como já foi dito, sou irmão do presbítero Jean, cunhado da nossa irmã Gislaine, né? E estamos aqui com a nossa família, estamos recém-chegados aqui no estado do Paraná, nessa cidade maravilhosa de Londrina. Viemos de Amambai, Mato Grosso do Sul, e aprove o Senhor nos trazer para essa cidade. E estamos aos poucos conhecendo os planos que Ele tem para nós. E dentre esses planos, ficamos muito felizes de estar com vocês aqui nessa noite para meditar na palavra do Senhor, juntamente com os irmãos dessa igreja, aqueles que estão nos acompanhando também através da internet. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre o tema esperança em tempo de desespero. Como ter esperança em tempos tão difíceis que temos atravessado, não só este de pandemia, mas muitas vezes nós temos tempos difíceis, tempos turbulentos em nossas vidas, seja de um modo global, seja algo individual, algo familiar, né? Seja num contexto maior ou num contexto menor. Nós passamos por tempos que parece que não há solução, parece não haver esperança. Mas hoje nós queremos meditar no que a palavra de Deus tem para nos dizer, com base em Ezequiel, capítulo 1, apenas o primeiro versículo. Ezequiel, capítulo 1, o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Quero te convidar uma vez mais a fechar seus olhos. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, estamos na Tua presença, mas nós somos pó, nós somos nada, Pai querido. Por isso precisamos do Teu poder, até mesmo para compreender a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo sensibilize os nossos corações e os nossos ouvidos estejam atentos, que possamos compreender as verdades que estão na Tua Santa Escritura, que Teu Espírito Santo as revele a nós, como o Senhor fez ao profeta. E Pai, que o nosso coração esteja disposto a ouvir a Tua mensagem, que o nosso coração esteja receptivo à Tua palavra, que possamos em tudo Te obedecer, e que Teu Santo Espírito nos capacite para isso, para que possamos sermos bem-sucedidos em viver segundo os Teus propósitos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, este texto de Ezequiel começa falando que este fato aconteceu quando ele estava na Babilônia, no cativeiro babilônico, né, junto ao rio Quebar. O rio Quebar também era chamado de o Grande Canal. Era um canal que partia do rio Eufrates, abastecendo ali a região da Babilônia. O texto também nos diz que isso foi por volta do 30º ano. Não sabemos muito bem ao certo o que isso quer dizer. O mais provável é que seja uma referência ao 30º ano de reinado do rei Joaquim. Ou seja, por volta do 30º ano também de que eles estavam no cativeiro babilônico. Como nós sabemos, durou aproximadamente 69 anos, então era um pouco menos da metade do cativeiro babilônico, né? Provavelmente em cerca de 567 a.C., né? O 6º século antes de Cristo. Mas o que chama a nossa atenção para o texto que lemos foi a teofania que Ezequiel experimentou, ou seja, esta manifestação do poder de Deus. Esta situação que ele viveu, ele teve um monte de visões, várias visões. Já no capítulo 1 começa a falar de algumas visões bastante difíceis de compreendermos, né? Uma linguagem bastante codificada, mas quando compreendemos, vemos que ela tem uma mensagem muito profunda de esperança para as nossas vidas. Agora, para entendermos essas visões, para entendermos esse texto, nós precisamos compreender um pouco da situação que o profeta estava vivendo. Precisamos entender o que ele estava passando para compreender o que a mensagem de Deus tem para nos dizer no dia de hoje. Compreender o que a mensagem diz para aquele tempo e que também tem para dizer para nós nessa noite. E algumas coisas nós vamos perceber que é semelhante ao que estamos passando, não em tudo, mas algumas coisas realmente nós temos passado por algo semelhante ao que Ezequiel estava vivendo. A primeira coisa é que também nós temos vivido em tempo de desespero.
Assim como Ezequiel passou por isso, hoje também nós temos vivido dias em que muitas pessoas estão desesperadas, pessoas que estão perdidas, que não sabem o que fazer, pessoas que não veem uma solução, ainda mais quando vivemos uma pandemia mundial que parece que não acaba mais, né? Quando começa a melhorar, aí vem uma nova situação e dificulta um pouquinho mais. E o fato é que muitas pessoas estão desesperadas. Mas como nós dissemos, para compreendermos, precisamos entender um pouquinho o contexto que Ezequiel estava vivendo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Israel havia sido destruída, havia sido dominada pelo Império Babilônico. Israel já havia caído. Primeiro o reino do norte caiu, e agora o reino do sul, onde ficava Jerusalém, onde ficava Judá, tinha caído também. E eles haviam sido levados para o cativeiro babilônico. Muitos trechos da palavra do Senhor falam sobre isso. Nós vemos, por exemplo, Daniel e seus 3 amigos que estavam no cativeiro babilônico. Muitos trechos da palavra do Senhor falam sobre essa situação. E aqui Ezequiel já estava há aproximadamente 30 anos no cativeiro, né? Nós precisamos entender então o que isso significava, porque o coração daquelas pessoas estava destruído na sua fé. Nós precisamos entender que para as pessoas daquela época, quando uma nação perdia, não significava apenas que ela tinha um poder militar inferior, mas significava que o Deus daquela nação também era um Deus mais fraco do que o da nação que tinha ganho. Então o que estava no coração do povo de Israel naquele momento? Que o Deus de Israel havia perdido para os deuses da Babilônia. Ou seja, para eles, a fé deles estava sendo aqui colocada em xeque. Você já passou por momentos em que tua fé foi colocada em xeque? Momentos em que as pessoas te deram de dedo na cara, se não literalmente, mas com palavras, te perguntando: onde está o teu Deus? Onde está a tua fé? Onde está o teu Deus que você tanto fala nesse momento difícil, onde parece que nada está acontecendo, né? E era isso a situação que a nação de Israel, que estava no cativeiro, estava passando. Quando uma nação caía diante do domínio de outra, era compreendido para o povo daquela época que aquele Deus era mais fraco do que o Deus da nação dominadora. E Israel, por muito tempo, falava que Deus era o Senhor dos senhores, o Deus dos céus e da terra. E agora eles estavam passando por uma situação onde os seus opressores diziam: olha, o teu Deus é mais fraco do que o meu Deus. Nós vemos isso em Isaías, no capítulo 36, nos versículos 18 a 20. Só para você entender um pouquinho, Israel estava numa outra situação, também estava cercada pelo exército da Assíria, e o rei Senaqueribe, ele manda o seu mensageiro Rabsaque para afrontar a nação de Israel, a população ali de Jerusalém. E ele manda um mensageiro e ele começa a afrontar não apenas o rei, que naquela época era o rei Ezequias, mas também começa a afrontar o próprio Deus de Israel. Nos versículos 18 a 20 de Isaías 36, ele diz assim, ó: não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Então parece aquela situação que Davi viveu, né, com o gigante Golias, que o gigante amaldiçoava o Deus de Israel, afrontava o Deus de Israel por 40 dias. E aqui também Senaqueribe estava afrontando. O que ele estava dizendo? Olha, os deuses das nações vizinhas que já caíram diante do meu domínio, não pode livrá-los. Por que vocês acham que o Deus de Israel vai livrar vocês? E nós temos que entender que Israel nunca foi uma grande nação, nunca foi uma nação com grande poder bélico. Era uma nação que vivia cercada de inimigos e vez ou outra, melhor dizendo, estava sendo dominada por outras nações, especialmente quando o povo estava em pecado, né? E aí Deus permitia que isso acontecesse. Mas aqui o que está acontecendo? Senaqueribe está afrontando o Deus de Israel, dizendo: olha, eu já dominei vários outros povos, o meu Deus é o mais forte que o Deus de vocês. Por isso então, o povo de Israel estava se sentindo desamparado. Achava que Deus não tinha mais poder para libertá-los. Estavam sem esperanças, sem ter para que recorrer. Em momentos difíceis, eles recorriam para o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Mas naquele momento o discurso era: olha, não adianta,
o Deus de vocês não tem poder sobre o meu Deus, né, o Deus do povo opressor, e vocês não têm mais como escapar. Certamente a pergunta que não calava no coração do povo daquela época era: será que Deus é de fato o rei e Deus soberano da história? Será que ele teria poder para vencer impérios e trazer seu povo de volta à terra natal? Talvez, será que essa não é a pergunta que fazemos nessa noite? Será que Deus tem poder para vencer essa pandemia? Será que Deus tem poder para vencer os gigantes que se levantam em minha vida? Para os problemas que eu tenho enfrentado no casamento? Talvez teu casamento está por um fio. Será que Deus tem poder para salvar o meu casamento? Será que Deus tem poder para salvar os meus filhos que estão nas drogas, na bebedeira, na prostituição? Será que Deus tem poder para salvar a minha empresa que está à beira da falência? Será que Deus tem poder para salvar o meu emprego que está por um fio? Será que Deus tem poder para restaurar a minha saúde, que o médico já desenganou e disse para aproveitar os momentos finais? Será que Deus é poderoso? Você pode imaginar o desespero daquele povo? Um povo que estava em outra nação, fora de casa e ainda sendo afrontado por pessoas que diziam que Deus não poderia libertá-los. Mas não era só isso. Em segundo lugar, a compreensão do Antigo Oriente, ou seja, do povo daquela época, de que Deus só tinha poder no seu próprio território, no seu próprio local. Então qual era a compreensão? Que Deus, o Deus de Israel, era poderoso sim, mas só em Israel. E onde que eles estavam? Na Babilônia, bastante distante de Israel. Então a compreensão do povo naquela época era que Deus, ele não poderia sair de Israel e vir até a Babilônia para salvá-los. Eles ainda não tinham entendido que Deus era o Deus de todo o universo e não só de Israel. Ainda assim tem pessoas que vivem dessa forma, como se Deus não fosse o Deus de todos, mas o Deus apenas pessoal, né? O Deus que age apenas em determinadas situações, o Deus que só age na igreja. Tem pessoas que acham que Deus só age se for a oração do pastor, ou a oração de uma pessoa, né? A famosa oração forte. Que Deus só age se for daquele jeitinho, do jeitinho que nós achamos. Que se for a nossa oração não serve, a nossa oração é fraca. Se não for dentro da igreja, não serve. Eu não estou dizendo que nós não temos que frequentar a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou falando que há situações que você não pode esperar até o próximo culto para orar e crer que Deus vai fazer o milagre. Tem situações que o pastor não vai estar próximo a você e você vai precisar orar e crer que Deus pode fazer. Ainda assim, nós vivemos muitas vezes como Israel, achando que Deus é um Deus de locais e não o Deus que habita os céus, o Deus que controla todo o universo, céus e terra. Para eles, Deus não estava ali. Queridos, é fantástico quando nós percebemos na anunciação do nascimento de Cristo Jesus, que o anjo disse que Jesus seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. É o Deus que desceu dos céus e se fez carne e habitou entre os homens. É o verbo que se encarnou e viveu entre os homens, morreu naquela cruz, hoje está nos céus, mas nos prometeu que um dia virá para nos buscar, e um dia estaremos novamente com Ele, fisicamente, mas hoje espiritualmente sabemos que Ele está aqui. Deus não está distante de nós. Você que está em casa nos acompanhando, Deus está ao seu lado também. Você que está aqui também, Deus está. Deus não é o Deus que está só no templo. Muitas vezes nós agimos assim, nós vamos lá na casa de Deus. Tudo bem, eu entendo que é uma forma poética de nos referirmos à igreja. Mas quem é a casa de Deus? Somos nós. Quem é a verdadeira igreja? Somos nós, não é o templo. São as pessoas, filhos de Deus, filhos do Deus vivo. E nós temos que entender isso, que Deus está aonde o seu povo está. Deus está em todos os lugares. Não há lugar que Ele não conheça. Deus é Deus conosco, seja na Babilônia, seja em Jerusalém, seja em casa, seja no meu trabalho, seja numa situação adversa, qualquer que seja no hospital, Deus está ali conosco. Em terceiro lugar, queridos, aparentemente Deus tinha voltado as costas para o seu povo. A sensação que aquele povo estava enfrentando é de que Deus não ouvia mais o clamor de seu povo, que Deus havia tampado os seus ouvidos para o seu povo amado. Especialmente porque até aquele momento, ou seja, 30 anos depois da queda de Jerusalém, nenhuma profecia havia sido proferida. Não havia nenhum profeta que tinha se levantado dizendo, olha, fique em paz, acalme-se, porque Deus vai nos libertar.
Olha, eu sei que o momento é difícil, mas não desistam, porque Deus vai prover o libertador. Não havia nenhuma profecia nesse sentido, dizendo que aquele tempo acabaria. Depois veio outros profetas. No momento certo Deus levantou, mas até aquele momento, 30 anos do mais completo, absoluto silêncio da parte de Deus. Queridos, se quando a gente ora um pouquinho e Deus não responde, a gente já fica angustiado, já ficamos perdidos, ficamos sem saber o que fazer. Imagina 30 anos de silêncio da parte de Deus. Não havia nenhuma voz profética de esperança, de que viria um tempo novo, de que Deus levantaria um libertador, que viria levar Israel novamente para o seu lar. Era essa a situação que o povo estava enfrentando. Será que em situações assim nós também não viveríamos tempos de desespero? Será que em tempos de desespero nós também não desprezamos, não menosprezamos o poder de Deus? Achamos que Deus passou a ter menos poder? Querido, será que em meio a essa pandemia Deus perdeu o seu poder? Será que Deus ficou mais fraco? É interessante que Paulo fala que a fraqueza de Deus ainda é mais forte do que qualquer força humana. A sabedoria de Deus ainda é muito mais, a loucura de Deus ainda é muito mais sábia do que a sabedoria humana. Não que Deus possa ficar louco, não que Deus possa ficar fraco, mas se ainda assim fosse possível, Deus ainda seria forte o suficiente para operar poderosamente. Será que em meio à pandemia, ou situações difíceis em nossas vidas, nós não temos nos comportado como se Deus tivesse perdido o controle do universo? Como se Deus não estivesse... Queridos, eu me lembro que quando começou essa pandemia, uma das questões que vieram até nós é que a pandemia era algo do diabo. E eu tinha que falar, não, eu não creio que é algo do diabo. Eu creio que é algo de Deus. Deus está agindo através dessa pandemia. É claro que eu não queria que fosse dessa forma, mas muitas vezes Deus precisa permitir que certas coisas aconteçam para chacoalhar a figueira, para começar a nos levar a refletir. E fato é que muitas pessoas se provaram fogo de palha, que não tinham uma fé profunda. Outras pessoas percebiam que a sua fé não estava tão firme quanto deveria ser, e diante dessa situação buscaram mais a presença de Deus. Outras pessoas que estavam distantes de Deus vieram até Ele, e outras pessoas que achavam que estavam firmes e inabaláveis, de repente se mostraram que estavam construindo castelos de areia. Eu sei que Deus está no controle disso tudo, eu não entendo a ação de Deus, eu não compreendo tudo, mas eu sei que Deus é fiel, e mesmo em meio aos problemas, Ele continua no controle de tudo. Será que em meio a essa situação, nós temos agido como se Deus tivesse parado de ouvir nossa oração? Como se Deus não estivesse conosco? Como se nada estivesse acontecendo? Queridos, eu me lembro que quando nós estávamos em Amambai, nós fazíamos, a cada 15 dias fazíamos uma visita a um lugar, uma famosa boca de fumo, né? Um lugar onde as pessoas iam lá para consumir drogas. Uma situação realmente deplorável, uma situação terrível. E nós íamos lá levar alimento e levar um pouco da palavra de Deus. E eu me lembro que uma vez uma das pessoas que viviam lá começou a nos perguntar sobre algumas questões espirituais, sobre visões demoníacas que eles estavam tendo. E aí nós explicamos tudo mais, falamos que eles precisavam mudar de vida, procurar uma igreja, buscar servir ao Senhor. Mas achei interessante que quando o pastor Tiago perguntou, se eles ainda continuavam tendo aquelas visões, falaram, não, depois que vocês começaram a trazer alimento aqui para nós, parou. Queridos, onde está o povo de Deus? Onde está o povo que representa a Deus? Um povo que ora em nome do Senhor Jesus, coisas acontecem. Nós não fizemos nada de espetacular lá. Mas quando estávamos levando a palavra do Senhor e orando por aquelas pessoas, no universo espiritual, coisas começaram a acontecer. Coisas que nós não vemos com os olhos carnais, mas pela fé começamos a entender que Deus está conosco, mesmo naquela boca de fumo, um lugar terrível. Deus estava ali, levando luz e uma oportunidade de salvação para aquelas pessoas. Mas nós, nessa noite, queremos falar sobre uma mensagem de esperança. Nós queremos mostrar, desculpa, travou aqui um pouquinho, né? Nós queremos mostrar pela palavra do Senhor que em tempos de desespero, o Senhor, Ele nos convida a confiar nele. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, o texto que nós lemos, são palavras de esperança em tempo de desespero, em primeiro lugar, porque a visão de Ezequiel mostra que Deus não foi vencido, mas continua cuidando de seu povo mesmo no cativeiro. Depois em casa eu quero te convidar a ler todo o capítulo 1 de Ezequiel.
É um texto um pouco difícil de entender, é uma linguagem apocalíptica. É um texto complicado, fala sobre seres viventes que tinham 4 faces, que não olhavam para se movimentar, que vinham rodas e uma roda sobre a outra, né? É um texto um tanto complicado de entender, rodas que tinham olhos ao longo dela toda. É um texto difícil de compreendermos. Mas sabe o que é interessante? É que nessa visão Deus é descrito como um Deus glorioso, trazido sobre um trono, carregado pelos 4 seres viventes e em meio a uma tempestade. Deus é demonstrado ali como alguém que está vindo cheio de esplendor, cheio de poder, de uma forma que realmente é até mesmo aterrorizante, uma forma poderosa. No versículo 4, e depois do 26 a 28, Ezequiel diz assim: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Aí o versículo 26 em diante: acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e que a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Você acha que essa é a descrição de um Deus vencido? Eu gosto muito daquela música do Zé de Paulo, Rosto de Cristo, né? Que ele fala que eu não creio nas gravuras que pintam, mostram um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor, mas eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. De fato, Jesus teve um momento de sofrimento, o momento da cruz, mas hoje o nosso Senhor Jesus está vivo, um Cristo vencedor, um Cristo que estava aparentemente perdendo naquela cruz, aparentemente sendo derrotado, mas o que parecia uma derrota era o princípio da vitória final, da vitória da vida sobre a morte. E aliás, queridos, na vida do cristão, muitas vezes o que parece uma derrota é só o começo de uma vitória. Certamente ninguém achava que a prisão seria o caminho para se tornar governador para José, mas foi ali que começou a sua vitória, numa aparente derrota. E quantas vezes nós vemos isso acontecendo na palavra de Deus. Jacó precisou perder uma batalha, uma guerra, né, contra o anjo, na cena lá do vale de Jaboque, para depois então se tornar príncipe de Deus, aquele que teve a sua vida transformada. Então, queridos, certamente que esta visão mostrava um Deus todo-poderoso, que pode fazer o que bem quiser, o que bem entender. Não significa que nós sempre vamos entender, mas significa que Ele sempre está no controle. Em segundo lugar, a visão do profeta revela que Deus continua no controle de toda a terra. Ezequiel ficou sabendo que Deus não se limitava a Israel, mas estava presente na Babilônia, entre os exilados, descendo à terra sobre querubins e tempestade. É interessante que o texto fala que ele teve a visão quando ele estava no cativeiro babilônico. E aí os céus se abriram, né, o céu que estava fechado, então, que parecia não haver resposta, de repente o céu se abre e ele começa a ter visões de Deus. Na visão, o carro que trazia Deus podia movimentar-se rapidamente em todas as direções, simbolizada aqui pelo número 4. As figuras olhando para as 4 direções também dão a ideia de que todas as partes do universo estão abertas aos olhos divinos. A palavra também nos mostra que as asas dos anjos, dos querubins, ligavam os céus e as rodas à terra. Assim, nenhum lugar fica inacessível à presença de Deus. Céus e terra estavam ali diante da presença do Deus que controla todo o universo. Queridos, a onipresença de Deus fica deste modo aqui transmitida de uma forma gloriosa. Deus está no controle, Deus está em todos os lugares. Não importa onde você estiver, por mais que seja o fundo do poço, até mesmo no fundo do poço, aquele que gritar, aquele que clamar ao Senhor, será ouvido, será socorrido, porque Deus não rejeita o caniço quebrado e nem o pavio que fumega. Deus não rejeita a cana quebrada e nem o pavio que já está começando a soltar fumaça.
Em terceiro lugar, apesar de Deus estar executando um juízo contra Israel por causa dos seus pecados, ele continuava amando e ouvindo o clamor de seu povo. Queridos, nós temos que entender que a nação de Israel estava vivendo um momento de juízo. E eu não posso afirmar categoricamente, mas eu tenho uma ligeira impressão de que esse momento que estamos enfrentando é um tempo de juízo de Deus também, para fazer sobressair a justiça daqueles que são seus filhos, mas também revelar aquilo que estava oculto daqueles que têm paulatinamente rejeitado o amor de Deus, rejeitado a oportunidade de salvação. Mas a verdade é que mesmo em meio àquela situação onde Deus estava julgando o seu povo, Deus estava ali punindo o seu povo por causa da rebeldia, por causa da idolatria, por causa da persistência em desobedecer aos profetas que antes, tanto tempo antes, falaram da necessidade de arrependimento, de mudança. Mas mesmo em meio àquela situação, Deus estava ouvindo o clamor do seu povo, mesmo diante de um aparente silêncio. E nós temos que entender que muitas vezes nós vamos viver o silêncio de Deus. Eu estava lendo um livro de Tomás de Kempis chamado... Fugiu o nome aqui agora. De Tomás de Kempis. E ele falava sobre o inverno da alma, ou então a noite escura da alma. São momentos em que parece que a nossa oração não é ouvida, que parece que há um céu de bronze sobre nós. Imitação de Cristo, lembrei o nome do livro agora. E momentos em que nós temos a sensação que a nossa oração parece que está tão fraca, que parece que não temos fé. Mas é apenas uma sensação, não significa que estamos fracos, e nem que Deus não está nos ouvindo. Mas muitas vezes Deus ele fica em silêncio, e Deus tem uma estratégia nesse momento. Deus está trabalhando o nosso coração, e nos ensinando a confiar nele. Mas a verdade é que a nação de Israel estava vivendo por esse inverno da alma, essa noite escura da alma, um tempo em que parecia que as orações não eram ouvidas. E qual era o clamor da nação de Israel naquele tempo? Senhor, liberta-nos, leva-nos de volta para casa. O Salmo 137, versículos 7 a 9 diz assim, ó: lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Aqui o clamor da nação era de vingança e de libertação. Senhor, vinga os nossos inimigos. Olha a nossa situação, Senhor, nos leva de volta para casa e destrua aqueles que nos destruíram. A palavra hoje nos fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra os dominadores, contra o diabo, que tenta agir destruindo as nossas vidas. E nesse sentido nós temos que orar: Senhor, não permita que o inimigo nos destrua, mas que o Senhor o combata, que o Senhor o repreenda, e que o Senhor nos dê libertação, que o Senhor nos dê vitória. Mas o que acontece é que para Israel, o sentimento é como se Deus estava os rejeitando, Deus não os ouvia. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai nos rejeitar? Até quando o Senhor vai virar as costas? Até quando o Senhor vai deixar de nos ouvir? Mas a verdade é que Deus não havia virado as costas para o seu povo. Apenas Deus estava corrigindo os seus pecados. Queridos, entenda uma coisa: o silêncio de Deus não é falta de ação, não é falta de atitude, e menos ainda falta de poder. Mas é uma estratégia de Deus para nos ensinar a confiar nele e não nos apoiar em nossas sensações ou sentimentos. Tome cuidado com sensações. Nós vivemos uma época onde as pessoas estão procurando muito isso. Eu senti um estremelique aqui no culto. Talvez Deus possa fazer isso, eu não duvido que Deus possa fazer isso. Mas isso não significa que Deus está ou deixa de estar aqui. Se você não sentiu nada, não quer dizer que Deus não estava aqui. Você já ouviu aquela famosa frase: hoje eu não senti nada no culto? Não sei se vocês passam por isso aqui em Londrina, mas lá em Amambá a gente passava. Queridos, se você não sentiu a presença de Deus, não tem nada a ver com a presença ou a ausência de Deus. Tem a ver com você. Ou talvez você não está prestando atenção. Talvez você está esperando um terremoto e Deus vem numa brisa suave. Talvez você está esperando fogo do céu e Deus está mostrando o seu poder através de uma singela flor, que hoje nasce e amanhã murcha, mas ainda assim Ele mostra o seu poder. Muitas vezes nós estamos olhando para o lugar errado. E ainda assim,
mesmo que nada acontecesse, Deus está aqui, porque nada tem a ver com a nossa sensação, tem a ver com a palavra de Deus que é fiel. Ainda bem que não dependemos de sensações, mas precisamos depender da promessa de Deus. Sabe por que isso, queridos? Porque tem dia que nós vamos sentir que Deus não está nos ouvindo, mas ainda assim você precisa proferir a palavra do Senhor. Deus é fiel e Ele não vai me desamparar. Posso até passar uma noite chorando, mas virá o dia, virá o momento, virá amanhã em que eu voltarei a sorrir. Quero concluir esta meditação nessa noite, dizendo que diante do aparente silêncio de Deus e do não atendimento ao clamor do povo, diante do sentimento de derrota e de que Deus os havia rejeitado, ouvir que Ezequiel tinha experimentado uma teofania, uma manifestação poderosa de Deus, certamente era algo acalentador, algo que trazia esperanças. Imagine Ezequiel dizendo: gente, olha o que aconteceu comigo, eu tive visões de Deus. Ezequiel, você está falando a verdade? É isso mesmo? Mas faz 30 anos que Deus não fala nada. Mas hoje Deus falou comigo. Hoje Deus mostrou que Ele está aqui, que Ele é poderoso, que Ele não está derrotado e que Ele tem, sim, uma palavra de esperança para nós, de que ainda temos um tempo pela frente, querido, e talvez ainda temos um tempo de pandemia pela frente, um tempo de luto, um tempo de choro, um tempo de luto talvez. Mas a palavra de Deus para você essa noite é que Ele está contigo, que Ele não te abandonou, que Ele está ouvindo a sua oração, mesmo que aparentemente não. Deus não estava mudo, Deus não estava morto, Deus não estava derrotado, Deus não estava só lá em Israel distante, não era um Deus distante, mas era um Deus que estava com eles também ali na Babilônia. Deus não era um Deus tribal, que estava circunscrito aos limites de Israel, mas Ele é o Deus de toda a terra, o Deus onipotente, o Deus onisciente e o Deus onipresente, o Deus conosco. Ezequiel vem nos dizer essa noite que Deus continua no controle de todas as coisas, entenda isso. Por mais que pareça que a sua casa está vindo abaixo, que tudo está arruinando na sua vida, que as coisas não estão dando certo, confie, querido, que Deus está no controle. Eu quero dar um rápido testemunho de algo que aconteceu conosco nessa semana. Nós tivemos que matricular os nossos filhos. E aí, quando você vai fazer a sua matrícula, você tem que escolher ali a primeira escolha, a segunda e a terceira. Nós fizemos só as duas primeiras. Tínhamos uma escola em mente, mas foi a segunda escolha. E aquilo, num momento, nos deixou um pouco tristes. Mas eu olhei para minha esposa e falei: nós falamos que iríamos confiar em Deus. Deus tem o melhor para nós. Então, se é essa a escola que Ele quer, se é essa que Deus abriu a porta, é nessa que nossa filha vai estudar. É nesse lugar que Deus reservou para ela. E nós vamos descansar em Deus. E fui lá e fiz a matrícula. Queridos, fiz a matrícula hoje. Fiz a matrícula ontem. Hoje, no dia seguinte, a outra escola, aquela que a gente queria no início, ligou: olha, vem aqui porque a matrícula da Letícia deu certo, surgiu a vaga. Depois eu descobri que naquela mesma escola tem uma fila de pessoas querendo vagas. Deus, quando Ele quer, queridos, Ele age. Nós descansamos em Deus. E ainda que ficássemos na segunda opção, que era bem mais distante para nós, descansaríamos em Deus. Deus, Ele age do jeito que Ele bem quiser. Ele está no controle de todas as coisas. Hebreus 4:13 nos diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ezequiel vem nos dizer nessa noite que Deus nunca será derrotado e nem o seu poder pode ser limitado. Era isso que Ezequiel estava dizendo. Olha, nós achávamos que Deus havia perdido, mas a verdade é que Deus continua glorioso como sempre. Deus continua sendo Deus. Isaías 43:13 diz: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Querido, se Deus decretou a palavra, creia, porque a palavra de Deus é fiel e Ele não volta atrás. O que Ezequiel vem nos dizer nessa noite é que Deus nunca nos desampara, nem deixa de ouvir o nosso clamor. Descanse nessa certeza. Isaías 59:1 diz: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Pode até parecer que Deus não está te ouvindo, mas Ele está ouvindo sim. Ele está guardando as suas orações. E no tempo de Deus, Ele vem
com a ação poderosa. Descansa nele. Como tem sido a sua percepção sobre Deus diante dessa pandemia? Estou falando da pandemia, que é aquilo que a gente tem vivido. Sei que pessoas perderam entes queridos durante essa pandemia. Não cheguei a perder membros da minha família, mas perdi pessoas que eu conhecia. Um deles, um pastor querido, que o Senhor recolheu. Servos e servas do Senhor que o Senhor os recolheu estão na glória. Isso nos inquieta, isso nos abate. O inimigo se aproveita dessas situações para tentar derrubar a nossa fé, para tentar nos fazer desistir e desanimar. Mas a palavra de Deus é que Ele continua no controle. Querido, diante da situação difícil, a tua fé num Deus amoroso, onisciente, onipresente e onipotente continua inabalada? Ou a sua fé de repente fraqueja e você tropeça e cai? Você tem descansado em Deus ou está desesperado e tomado pelo medo? Eu não estou dizendo, querido, que sempre as coisas vão acontecer perfeitas na sua vida. Não, eu vou orar aqui agora e amanhã tudo vai se resolver. Eu não estou dizendo isso. Às vezes o povo de Deus passa pelo luto, passa por aparentes perdas também, passa por momentos difíceis. Mas estou dizendo que Deus estará contigo se você descansar e confiar nele. Que Ele te dará forças se for preciso passar pelo momento de perda e tristeza. Mas também, se for da vontade dEle, te dará grande vitória. Você consegue crer no amor de Deus mesmo diante do luto e da perda? Você consegue ter a fé de Jó? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tira. Louvado seja Deus. Você consegue louvar o Senhor mesmo se estiver encarcerado na prisão como Paulo e Silas? Ou somente se tudo for bem na sua vida? Que nós possamos aprender com Ezequiel a crer que Deus nos traz verdadeira esperança em tempos de desespero. Que Jesus está em nosso barco e Ele tem poder para acalmar o mar revolto. Gosto muito deste texto. No original, Jesus não fala para o mar calar-se, Ele fala: mar, cala a boca. É bem forte. Cala a boca, mar. Fica quieto. Sossega aí, fica na sua. E o mar se acalmou. E talvez, querido, nós não vamos ter um mar calmo, mas vamos ter um Jesus no nosso barco dizendo: eu estou contigo. Vamos atravessar até o outro lado. Feche seus olhos nesse instante. Eu quero orar por você. Quero pedir que onde você estiver, seja aqui conosco, seja em seu lar nos acompanhando pela internet, coloque seus problemas diante do Senhor. Coloque os seus cativeiros, suas Babilônias diante do Senhor, seus problemas, suas dificuldades, suas perdas e tristezas. Coloque diante de Deus aquilo que tem te abalado, aquilo que tem colocado a sua fé em xeque, aquilo que tem te levado a questionar o poder de Deus, o amor de Deus. Pai querido, Pai de amor, nós somos tão pequenos, tão limitados, somos pó. E ainda assim o Senhor ama pessoas como nós, pessoas falhas, pessoas que são apenas pó, pessoas passageiras, quando muito vivem 100 anos. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Imortal, ainda assim se preocupa com seres tão pequenos como nós. E há momentos que estamos em situações tão terríveis, em trevas tão densas, que não conseguimos enxergar uma escapatória, que nos deixamos dominar pelo medo. Mas Pai, livra-nos, liberta-nos nessa noite, dá-nos paz. Pai, eu não sei se esse que me ouve vai ter a libertação já amanhã, vai ter o livramento na semana seguinte. Talvez ainda haverão noites de choro ainda, haverá momentos difíceis, mas que neste tempo o Senhor venha trazer a paz e a certeza de que o Senhor não nos abandona, mas o Senhor está conosco. Que mesmo nesse leito de hospital, o Senhor está lá. Que no lar, aqueles que estão enfermos, o Senhor também está lá. Que amanhã em nosso trabalho, no ônibus, no carro, na escola, onde estivermos, o Senhor estará conosco. O Senhor é o Deus conosco, o Deus que nos ama apesar de nossas falhas. E o Deus que continua nos guardando e nos protegendo de todo mal. Pai, dá-nos essa paz e a certeza de que Teu amor é muito além do que possamos sequer imaginar. Que nós possamos ter conforto, que essa noite, Pai, seja uma noite de paz. Aqueles que não conseguiam dormir, que nessa noite possam dormir como há muito tempo não conseguiam, possam ter paz e sossego, assim como o salmista dizia: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem nos guarda. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.